Tudo aconteceu em uma colina poeirenta, chamada Gólgota. Antes dos pregos, antes da cruz ser levantada, houve um silêncio que fez até os soldados endurecidos pararem por um instante. Eles não entendiam, mas estavam prestes a testemunhar o momento mais importante da história da humanidade. E você vai ouvir isso agora. No meio da multidão inquieta, Jesus caminhava ferido, mas com uma calma que parecia impossível. A cada passo, ele sabia exatamente o que estava prestes a enfrentar. Nada ali era surpresa. Nada era acaso. A crucificação não foi apenas uma execução romana, foi uma entrega consciente, planejada e anunciada séculos antes. E existe algo que quase ninguém percebe. Os detalhes que antecederam a cruz, cada palavra, cada olhar, cada gesto, revelam quem Jesus realmente era. Hoje você vai ouvir tudo isso, sem cortes, sem rodeios. Esta é a história que muitos acham que conhecem, mas poucos realmente entendem. A crucificação era o método mais cruel de punição no Império Romano. Era lenta, dolorosa e projetada para quebrar o espírito antes de tirar a vida. Os soldados estavam acostumados a ver homens implorando, amaldiçoando ou tentando escapar. Mas com Jesus algo completamente diferente aconteceu, e isso deixou todos desconcertados. Os líderes religiosos queriam eliminá-lo. Os romanos apenas cumpriam ordens. A multidão assistia como se fosse um espetáculo. Mas ninguém ali tinha consciência de que aquele condenado estava exatamente onde havia escolhido estar. Cada detalhe, cada golpe, cada espinho, cada palavra estava dentro de um plano muito maior. Antes que o primeiro prego atravessasse sua pele, Jesus carregava mais do que madeira. Carregava o peso do mundo, e enquanto muitos viam apenas um homem ferido, ele via o destino da humanidade sendo decidido naquele lugar. É isso que começa agora, a história da cruz como você nunca ouviu. A caminhada até Gólgota começou antes do sol alcançar o alto do céu. Jesus, já exausto por tudo o que havia sofrido na noite anterior, carregava o madeiro pesado, enquanto soldados romanos o empurravam pelas ruas estreitas. O povo seguia atrás, alguns chorando, outros zombando, e outros apenas observando. A cada tropeço, havia quem gritasse insultos e quem estendesse as mãos para tentar ajudá-lo. Mas Jesus seguia firme. Seus passos não eram de alguém derrotado, eram de alguém decidido. Ele sabia para onde estava indo e sabia também por que precisava chegar até o fim daquele caminho doloroso. A cruz, áspera e pesada, raspava seu corpo ferido. O sangue escorria, misturado ao suor que queimava seu rosto. Muitos olhavam e viam fraqueza. Mas havia ali uma força indescritível, silenciosa, profunda, quase incompreensível. Era a força de quem não estava sendo forçado, mas estava se oferecendo. A multidão aumentava conforme ele avançava. Alguns murmuravam que ele merecia aquilo, outros diziam que ele era inocente. As ruas viravam um teatro de opiniões, mas nenhuma voz conseguia tocar o que realmente estava acontecendo. A cruz não era o fim da vida de Jesus, era o centro de sua missão. Quando ele caiu pela segunda vez, os soldados ficaram impacientes. Forçaram um homem chamado Simão a carregar a cruz. Mas mesmo sem o peso da madeira, Jesus continuou marcado por algo muito maior. O peso espiritual que ninguém ali conseguia enxergar. Simão carregava a cruz, mas Jesus carregava o mundo. Ao chegar no topo da colina, o vento soprou forte. Alguns dizem que parecia até que a própria criação sentia o que estava prestes a acontecer. Aquela caminhada não era apenas um trajeto final, era a estrada que unia o céu e a terra, preparando o momento mais profundo da história. Quando colocaram Jesus sobre a cruz, muitos esperavam gritos, desespero ou maldições. Mas ele permaneceu em silêncio. Os soldados, acostumados com condenados desesperados, estranharam aquilo. Jesus não implorou por misericórdia, não xingou, não tentou resistir. Seu silêncio parecia mais forte que qualquer palavra. Os pregos foram colocados nos pulsos, não nas mãos, para garantir que o corpo não se rasgasse. Cada martelada ecoava como um trovão. A madeira vibrava. A multidão assistia. Mas Jesus permanecia ali, consciente,
entregue, suportando cada golpe como quem sabia o significado de cada dor que sofria. Quando levantaram a cruz, o corpo de Jesus tremeu, mas ele não reclamou. Seus olhos, mesmo cheios de dor, tinham uma serenidade que ninguém conseguia explicar. Era como se ele estivesse enxergando algo além do sofrimento imediato, algo que os espectadores não conseguiam compreender naquele momento tão brutal. Os líderes religiosos zombavam, dizendo que ele havia salvado outros, mas não conseguia salvar a si mesmo. Os soldados riam. A multidão dividia opiniões, mas Jesus olhava além deles. Ele sabia que estava ali por causa de todos, inclusive daqueles que o insultavam. Seu amor superava o desprezo. E então, no meio da dor, ele falou pela primeira vez: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não era uma frase de desespero, era uma declaração de amor. Enquanto o mundo esperava ódio, Jesus oferecia perdão. Enquanto todos viam uma execução, ele realizava um ato de redenção. A cruz não era um acidente, era um altar. E enquanto muitos só enxergavam fraqueza, o céu via força. Jesus não estava sendo derrotado, estava vencendo golpe após golpe, silêncio após silêncio. Cada segundo naquela cruz estava carregado de propósito, um propósito que transformaria gerações. Durante horas, Jesus permaneceu pendurado entre o céu e a terra. A dor era intensa, mas suas palavras continuavam carregadas de significado. Um dos ladrões crucificados ao lado dele zombava, enquanto o outro reconhecia quem Jesus realmente era. E Jesus, mesmo sofrendo, encontrou espaço para prometer salvação. Quando ele disse: "Hoje estarás comigo no paraíso", muitos não entenderam. Quem poderia oferecer paraíso enquanto morria? Mas Jesus sabia que sua morte não era o fim. Era o início de algo muito maior. Ele falava com autoridade porque estava cumprindo exatamente aquilo para o qual havia nascido. Mais tarde, olhando para sua mãe e para João, ele cuidou dos dois. Mesmo morrendo, ele se preocupou com quem estava vivo. Disse: "Mulher, eis aí teu filho." Era uma despedida, mas também uma proteção. Jesus organizava tudo. Nada ficava solto. Nada ficava sem propósito. A escuridão tomou o céu ao meio-dia. O vento mudou. A atmosfera ficou densa. Aquilo não era comum. Era como se a criação reconhecesse que seu Criador sofria. E naquele momento, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Ele estava carregando o pecado de todos. O peso espiritual era imensamente maior do que o físico. Ele sentiu a distância que o pecado causa entre o homem e Deus. Aquele momento foi o ápice do sofrimento, mas também foi o ponto exato em que a redenção estava sendo selada. Ele enfrentou o abismo para que nós não enfrentássemos. Quando tudo estava concluído, ele declarou: "Está consumado." Não era um grito de derrota, era uma palavra de vitória. O preço havia sido pago, a missão estava completa, e com um último suspiro, Jesus entregou seu espírito. A cruz não encerrou sua história, inaugurou a nossa. Assim que Jesus morreu, a terra tremeu. O véu do templo, uma cortina enorme e pesada, rasgou-se de cima a baixo. Esse véu separava o homem comum da presença de Deus. E naquele instante ficou claro: Jesus havia aberto o caminho. Não era mais preciso um intermediário. Os soldados ficaram em choque. Um deles, ao ver tudo, disse: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Aquele homem tinha visto centenas de execuções, mas nenhuma como aquela. Ele percebeu algo que os líderes religiosos se recusavam a admitir. Jesus não era apenas um profeta. Ele era o Messias. A multidão que antes gritava por sua morte, agora batia no peito, tomada pelo temor. Alguns fugiram, outros choraram. Havia uma sensação de vazio no ar, como se algo sagrado tivesse acontecido. E tinha acontecido. O mundo nunca mais seria o mesmo depois daquele momento. A cruz, objeto de vergonha, se tornou símbolo de esperança. A morte, instrumento de terror, virou anúncio de vida. Tudo porque Jesus havia entregado sua vida voluntariamente. Ninguém tirou seu espírito. Ele entregou.
E isso fez toda a diferença. O sacrifício era pessoal, profundo, eterno. Enquanto seu corpo era retirado da cruz e colocado em um túmulo, muitos pensavam que a história havia terminado, mas a história estava apenas começando. A cruz preparou o terreno para o acontecimento que selaria toda a fé cristã: a ressurreição. Nada seria capaz de deter o plano divino. E hoje, séculos depois, a cruz continua sendo o ponto central da fé. Não pela dor, mas pelo amor. Não pelo sofrimento, mas pela redenção. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, ele abraçou a humanidade inteira, e o mundo nunca mais voltou a ser o mesmo desde aquele dia. A crucificação não foi apenas um ato de violência. Foi o maior ato de amor já visto. Jesus não foi vencido pela cruz, ele venceu através dela. Cada prego, cada palavra, cada gota de sangue tinha um propósito: trazer vida a quem estava perdido. É por isso que a história ainda ecoa. E você acabou de ouvir a versão completa desse momento. Se essa mensagem falou com você, lembre-se, a cruz não é distância, é convite. Jesus fez tudo isso por você. E a história só faz sentido quando toca o coração de quem a escuta.